Amém. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus continuem sobre nós nessa manhã. Que Ele nos permita entendimento em nosso íntimo e não somente em nosso intelecto. Que o Espírito Santo, Ele torne nossos ouvidos, nossa mente, o nosso coração sensíveis ao Teu falar, ao Teu toque. Amém? Domingo de Páscoa. E para entendermos a Páscoa, temos que começar pela escravidão dos israelitas no Egito. Acredito que vocês se lembram da história, então eu vou ser breve em várias partes. Bom? Jacó e os seus filhos tinham ido como imigrantes morar no Egito. Durante um período de fome que aconteceu em Canaã, na época José era governador do Egito, e eles foram para lá, talvez até só para passar o período da fome, mas eles acabaram ficando por lá. E durante 4 séculos cresceram, se multiplicaram, a ponto de trazer muitas preocupações para os faraós. Particularmente a última dinastia que se preocupava com o crescimento dos israelitas. E o medo era o seguinte: o Egito sempre esteve em guerra contra a Síria, contra outros impérios. E o medo dos egípcios era que, se houvesse uma guerra, os israelitas se aliassem aos inimigos do Egito. E aí eles estavam perdidos, porque a contingência, o número de israelitas era muito grande. Na somatória deles, antes de entrarem na terra prometida, anos depois, dava mais de 1,5 milhão de pessoas, somando mulheres e crianças. Então, realmente, era uma população considerável. E os faraós começaram a se preocupar com isso. E particularmente, esse último, ele escravizou os israelitas com trabalhos na construção civil e provavelmente no campo, e as mulheres trabalhando nas casas de suas patroas, trabalhos que até hoje são feitos por estrangeiros. Quando ouvimos os que moram fora, os relatos de trabalho são esses: construções e faxina. Eles chegaram ao ponto, Faraó, chegou ao ponto de mandar matar as crianças. Aquele período que Moisés é salvo miraculosamente. Vou esperar as crianças entrarem. Fiquem à vontade. Eles vão nos ajudar hoje. Tinham me falado que não ia dar certo. Graças a Deus deu. Bom dia. Tudo bem com vocês? Animados? E hoje eles vão apresentar também, não é? Por isso que eles estão lindos desse jeito. Então chegaram ao ponto, Faraó chegou ao ponto de mandar matar as crianças. Aquele período que Moisés é salvo miraculosamente. Acredito que todos conhecem a história. E se não conhecem a história, precisam aprender a musiquinha que as crianças conhecem, aquela da Bíblia.
Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. E quem não ora e não lê a Bíblia? Diminui, não é? Então, depois de um tempo, Moisés é levantado por Deus para libertar o povo do Egito e levá-lo de volta à terra de Canaã. Terra essa que Deus havia prometido que daria aos israelitas, filhos de Abraão. Moisés e Arão, eles se apresentaram ao faraó, diante de faraó, e esse, com o coração endurecido, não permitiu que o povo saísse. O que deu ensejo para que Deus realizasse suas maravilhas no deserto, no Egito, e tirasse o seu povo de lá, com grande poder e glória. Então agora, nessa parte, vocês chegaram na hora exata, vocês vão me ajudar, tá bom? Combinados? Olha só, nós vamos falar sobre as 10 pragas. E aí vocês vão me falar, vocês vão responder quando eu perguntar, tá bom? Combinados? Então tá, então vamos lá. Deus manda 10 pragas. Um coração endurecido não permite o povo sair e ainda piora a escravidão. 10 pragas. Qual foi a primeira praga? Sangue, isso mesmo. E aí, o que aconteceu? O faraó deixou eles saírem. E aí veio a segunda praga. Qual que é a segunda praga, crianças? As rãs. E faraó deixou o povo sair? Ele continuou endurecido, não é? E veio a terceira praga. Qual que é a terceira praga? Os piolhos. E essas pragas, elas eram por todo o Egito, não só para os egípcios, mas também para os israelitas. E aí veio a quarta praga. Qual que é a quarta praga? A partir dessa praga, foi nessa praga que os israelitas não foram tocados mais. Vamos abrir um texto, Êxodo 8. Êxodo 8, dos versos 20 ao 23, eu estou lendo na tradução NAA. A partir do 20, o Senhor disse a Moisés: levante-se de manhã cedo e apresente-se a Faraó. Eis que ele sairá às águas. Diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre você, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo e nas suas casas. As casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia, olha só o que o Senhor fala. Naquele dia separarei a terra de Gósen, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxame de moscas, e você saiba que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Amanhã se dará este sinal. Então, a partir da praga das moscas, os israelitas não sofreram mais com as pragas. E então, Faraó falou: não, vou deixar esse povo ir. Foi isso que ele fez? Ele deixou o povo ir? Não, ele não deixou. E aí veio a quinta praga. Qual que é a quinta praga, crianças? Isso, peste nos animais. E Faraó continuou endurecido. E então veio a sexta praga. Qual que é a sexta?
úlceras, isso aí. E Faraó continuou duro, não liberou o povo. E então Deus mandou a 7ª praga. Qual foi a 7ª? Chuva de pedras. Esses meninos são inteligentes, não são? Eles leem a Bíblia, gente. E Faraó não liberou. E veio a 8ª praga. Qual que é a 8ª? Gafanhotos. E nada do Faraó liberar o seu povo. E então, ele mandou a 9ª praga. As trevas. Exatamente. Todo o Egito ficou em trevas. Só havia luz na terra de Gósen, onde os israelitas viviam. E então, veio, não fala ainda, calma. Veio a última praga que Deus mandou contra os egípcios. De todas as pragas, essa foi a mais terrível. Qual foi a praga? A morte dos primogênitos. Deus haveria de mandar o anjo da morte executar todos os primeiros filhos dos homens e dos animais na terra do Egito. E somente os primogênitos dos israelitas estariam a salvo. E é nesse contexto que a Páscoa foi instituída. Muito obrigada, crianças, pelo apoio, tá? Pela ajuda, vocês arrasaram, tá bom? A Páscoa significa passagem. Ela vem do hebreu, do hebraico. Passar por cima, passar adiante. Está baseado no texto de Êxodos 12. Se vocês puderem abrir, Êxodos 12, nós vamos ler os versos 12 e 13. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos. Passarei pela terra do Egito. Tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue, eles deviam matar um cordeiro e colocar o sangue nos umbrais da porta. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Esse é o significado da palavra Páscoa, ou seja, que o anjo da morte passou pela casa dos israelitas, mas não entrou, e, portanto, nenhum dos seus primogênitos morreu. Para aquela noite, a noite da passagem, Deus, através de Moisés, deu instruções. Instruções essas ricas em detalhes quanto à celebração da Páscoa. Dia 10 daquele mês, que passa a ser o primeiro mês do calendário judaico, os judeus têm um calendário diferente do nosso. O calendário deles começa com o mês da saída do Egito. No dia 10 do mês, cada família deveria selecionar um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano, poderia ser um cabrito. No dia 14, dia 10 eles selecionam, 4 dias depois, à tarde, matariam um cordeiro e o sangue seria passado nos umbrais e na verga da porta do lado de fora. A carne seria
assada no fogo, era proibido comer o cordeiro cru ou cozido. Tinha que ser assado. E a família se reunia para comer o cordeiro assado com um pão sem fermento. O pão sem fermento, ele representa tanto a escravidão quanto a liberdade, porque ele captura em si o momento de transição do estado de servidão para a libertação total do povo de Deus. E, além disso, era para comerem com ervas amargas, para lembrarem a amargura que passaram durante 400 anos no Egito. Alguns pontos importantes nessa direção. Vamos, se vocês não fecharam, Êxodo 12, continuamos aí. Versos 3 e 4. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. A simbologia do cordeiro pascal, ela é relatada no texto que acabamos de ler, e ela nos revela 3 estágios em que o povo de Deus deveria, a partir daquele momento, estar fundamentado. Primeiro estágio, primeiro ponto. Um cordeiro segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada família. O primeiro e mais proeminente pilar da sociedade judaica é a unidade familiar. Cada israelita é ordenado a ir para sua casa, para o seu lar, para participarem de uma refeição familiar, o cordeiro pascal. Não existe nada tão peculiar, nada que aproxime mais as pessoas do que o compartilhar de uma refeição. É um ato muito simples, comer juntos. À mesma mesa, mas que possui uma mensagem poderosíssima, pois fala de comunhão uns com os outros. Ali, à mesa, é um ambiente propício à troca de experiências, onde a boa conversação ela pode florescer, onde se tem uma grande oportunidade de se aproximar mais os membros da família, onde todo o ambiente de comemoração favorece a unidade e a real comunhão. E ao enviar os israelitas para seus lares, com o prelúdio do nascimento da nação israelita, Deus transmite uma simples e poderosa mensagem: unidade familiar. A sobrevivência dessa nova nação será diretamente proporcional à força da unidade familiar. Se a família for forte, então será também uma nação forte. Por que vocês acham que a sociedade caída quer tanto destruir as famílias? O Cordeiro de Deus veio para proporcionar a união familiar,
para restaurar a família. Um cordeiro segundo as casas dos pais. Um cordeiro para cada família. Segundo ponto. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, expandindo-se para além do núcleo familiar. O mandamento divino, ele chega ao segundo pilar de sustentação do seu povo, o senso de comunidade. A família é de uma importância indescritível. Porém, como povo de Deus, não fomos chamados para vivermos isolados. Cada lar é convidado a ir além das suas paredes, além dos seus muros. Nenhuma família pode celebrar a sua redenção e ignorar a comunidade da qual ela faz parte. É preciso chamar os de fora a entrar e celebrar juntos, criando um ambiente comunitário, comunhão e ajuda mútua. Assim, reconhecendo as vulnerabilidades e sonhos, somos todos nós temos vulnerabilidades e todos nós temos sonhos. E eles precisam ser compartilhados. Ninguém, na família de Deus, não se anda sozinho. Lá fora é anunciado que você não pode falar dos seus sonhos para os invejosos não te darem problema. Lá fora é falado que você tem que se guardar, que você tem que se preservar, que você não pode ficar exposto. Eu tenho uma habilidade impressionante. Se tem algo que eu sou excelente, é em ficar exposta. Essa habilidade eu domino com muita destreza. E o bom é que tem pessoas aqui de muitos anos atrás, né, Isidora e Keila, que me conhecem, né? E sabem que eu domino essa arte, né? De me expor. Devemos ser movidos a ajudar e assistir a nossa comunidade, aqueles que fazem parte da família, para que cada um consiga atingir os seus objetivos, bem como os objetivos comuns a todos. Preparar juntos, comer juntos, isso fortalece vínculos. Esse é o chamado do Pai. Assim, a família, ela é fortalecida. Assim, os nossos laços são estabelecidos. Os fundamentos os alicerces são fundamentados. O pastor Nino, nosso pastor, ele ministrou em um momento sobre as pedrinhas que Davi pegou no rio para matar Golias. Pedras lisas. Como essas pedras se tornam lisas? Como essas pedrinhas no rio se tornam lisas? Batendo.
esbarrando uma na outra. Nesse contato, as arestas são retiradas, as pontas são removidas e a pedrinha, ela deixa de ser áspera e se torna lisa. Fica lisinha, mas precisa de atrito. Precisa desse esse contato. Sem contato, a gente fica cheio de arestas, se guardando, se preservando. Somos nós, nos relacionamentos, somos tratados, esmerilados. Os atritos aparecem, mas pessoas humildes e maduras resolvem. Pedem perdão, se for o caso. Não permite que o orgulho e a altivez dominem e o afaste do outro. Irmãos, quando nós estivermos diante do Senhor, não vai caber, não cabe a fala: ah, mas naquele lugar tinha muita panelinha, por isso que eu não consegui me envolver. Envolve quem quer. Quem quer passa por cima do seu orgulho, passa por cima da sua altivez. A Ângela tem uma fala que ela fala que só é orgulhoso quem não é humilde. Porque quem é humilde não se sente rebaixado. Quem é humilde não se sente tirado pelo outro. As diferenças, elas nos unem e não nos afastam. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Salmo 133. Aleluia. Esse foi um dos sentidos do estabelecimento da Santa Ceia do Senhor, onde juntos à mesa, a grande família de Deus, constituída pelo seu povo, um povo fiel, zeloso e de boas obras. Podemos repartir o pão e, ao compartilhar esse alimento sagrado, temos comunhão uns com os outros. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1,7. Terceiro ponto: conforme o que cada um puder comer. Por aí, vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. Aqui nós somos advertidos do terceiro pilar fundamental da vida em comunhão com o povo de Deus: a responsabilidade individual.
Em grandes famílias, com muitos membros e em comunidades, há a tendência de se servir como refúgio para aqueles que querem negligenciar a sua parte nas tarefas e obrigações para com o restante da comunidade. Afinal, há outros que podem fazer o trabalho duro. Por que então eu deveria fazer? Porém, irmãos, cada indivíduo tem uma forma única de contribuir na família, na comunidade, de um modo que só é seu, não é do outro. Temos todos algo de valor incalculável a contribuir. Nossa experiência de vida, os nossos valores, eles podem acrescentar em muito, mais do que imaginamos. E Deus, simbolicamente nesse texto, demanda que o tamanho do cordeiro pascal seja de acordo com a participação, com a capacidade de participação na refeição de cada família. As nossas aspirações como povo de Deus só poderão ser atingidas quando um agir conforme a totalidade da sua capacidade. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas 6:10. Voltando, era para comerem com ervas amargas, para lembrarem da amargura que passaram durante 400 anos no Egito. Deveriam comer à noitinha todo o cordeiro e queimar o que sobrasse. Não poderia quebrar um só osso do cordeiro. Tinha que ser comido às pressas, com todo mundo já pronto para viajar a qualquer momento. Isso falando da noite, quando eles saíram da terra do Egito. Era proibido aos israelitas saírem de suas casas nessa noite do dia 14, pois o Senhor haveria de passar pelo Egito e matar os primogênitos. Ninguém podia sair de casa. Todo mundo fechado, com o sangue do lado de fora. Após isso, o anjo do Senhor passou pela casa dos egípcios, matou todos os primogênitos. Não entrou nas casas onde ele viu o sangue, uma vez que esse era um sinal de que as pessoas que moravam naquelas casas confiavam em Deus para a sua libertação. E o anjo, então, passou por essas casas. Faraó, às pressas, expulsou os israelitas do Egito e, quando saíram, eles pediram objetos de prata, de ouro e roupas. E eles receberam assim todo o atrasado de 400 anos. O Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes deram o que pediram. Assim, o Senhor tirou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos. E a Páscoa, até os dias de hoje, é comemorada pelos judeus em memória dessa data tão significativa de libertação. Alguns séculos depois, nos foi entregue o verdadeiro Cordeiro Pascal, o pão partido na cruz, que nos trouxe da escravidão do reino das trevas para a liberdade da sua preciosa luz. Encerra a minha parte.